Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 6 horas. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Luís Neves esteve envolvido na decisão de avançar com as auditorias à Polícia Judiciária. O processo foi articulado entre o Primeiro-Ministro, a Ministra da Justiça e o próprio Ministro da Administração Interna. As investigações fazem parte da estratégia do Governo para afastar suspeitas da proteção política de Luís Neves e para retirar força à Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo Chega. No Executivo, acredita-se que este escrutínio pode reforçar a posição do Ministro. Apesar da pressão política, Luís Montenegro mantém a confiança em Luís Neves, enquanto Rita Alarcão Júdice garante que o governante tem gerido o processo da melhor forma. As duas auditorias somam-se às investigações já em curso, o inquérito do Ministério Público, uma averiguação da Procuradoria Europeia e um processo no Tribunal de Contas. O Governo não acredita que as investigações venham a comprometer a continuidade de Luís Neves no Executivo. Se esse cenário se confirmar, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Chega poderá perder força ainda antes mesmo de começar. Este é um artigo que pode ler em observador.pt. É assinado pelo editor adjunto da secção de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. O Ministério da Administração Interna diz que não é possível confirmar se o concurso ganho pela DST para o reforço da rede Ciresp foi o primeiro contrato da empresa com o Ministério. O semanário Nascer do Sol dava conta de que o Ministério da Administração Interna adjudicou pela primeira vez contratos ao grupo DST, que tem ligações à Constru Barcelos, a empresa do empreiteiro e amigo de Luís Neves. Em resposta, a secretária-geral do Ministério explica que as empresas vencedoras dos concursos podem subcontratar outras empresas, por isso não é possível afirmar que esta tenha sido a primeira vez que a DST trabalhou com o Ministério da Administração Interna. O grupo também já reagiu a esta notícia, garante que foi escolhido apenas por ter apresentado o melhor preço e rejeita qualquer favorecimento. A Polícia Judiciária confrontou o diretor financeiro sobre a ligação à Constru Barcelos, mas recusa avançar com o processo disciplinar. Álvaro Pires desmente a investigação do Nascer do Sol e da TVI CNN Portugal, baseada em testemunhos de vizinhos do diretor financeiro da PJ. A reportagem alegava intervenções recentes na residência de Álvaro Pires, na Charneca de Caparica, e a presença durante várias semanas de uma carrinha da Constru Barcelos no local. O diretor financeiro da PJ nega a ligação ao empreiteiro João Carvalho, amigo de Luís Neves, e a Polícia Judiciária diz não ter indícios que justifiquem a abertura de um procedimento disciplinar. Num esclarecimento enviado ao Observador, a Direção Nacional da PJ garante que questionou de imediato Álvaro Pires, que desmentiu que a Constru Barcelos tenha realizado obras na residência particular. António José Seguro travou a lei do retorno. O Presidente da República decidiu remeter o diploma para o Tribunal Constitucional. Seguro considera que os juízes do Palácio Raton devem apreciar se a lei respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da proteção da liberdade pessoal. O Presidente tem reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. O diploma aumenta o período de permanência nos centros de instalação temporária para um máximo de 180 dias, podendo esse prazo ser prolongado por outros 180. António José Seguro levanta ainda questões sobre a possibilidade de separação entre pais e filhos, a expulsão indireta de menores portugueses e o afastamento coercivo de crianças estrangeiras com menos de 5 anos nascidas em Portugal. O chefe de Estado questiona ainda a redução das garantias de recurso. Ainda assim, António José Seguro reconhece a necessidade de combater a imigração ilegal e de garantir a defesa das fronteiras a bem da dignidade de quem procura vir para Portugal. António José Seguro que promulgou também a prestação social única, ainda que com avisos
ao Governo. Diz o Presidente da República que nenhum processo de simplificação pode resultar na diminuição da proteção social e que ninguém deve ser prejudicado face à situação atual. A promulgação publicada no site da Presidência dá ainda conta de que Seguro procurou dar luz verde ao diploma antes do final do mês para cumprir o compromisso com a União Europeia. O chefe de Estado deixa ainda palavras de incentivo ao dizer que a redução de burocracias e a eliminação de sobreposições são passos no caminho certo, mas deixa a ressalva de que vai estar particularmente atento à execução desta reforma para garantir que os mais vulneráveis não vão ser prejudicados. Na tarde desta sexta-feira, o Governo garantiu que o valor da PSU vai ser igual ou superior para 94% dos beneficiários. Na atualidade internacional, tensão entre Madrid e Roma, o Governo espanhol decidiu repor os controlos fronteiriços com Itália. A medida entrou em vigor à meia-noite, 11 da noite em Portugal, e deverá manter-se para já durante um mês, até 7 de setembro. A decisão surge depois de Roma ter recusado levantar as restrições impostas aos viajantes vindos de Espanha. Itália reintroduziu estes controlos a 1 de agosto, após a chegada massiva de migrantes à cidade espanhola de Ceuta. Madrid pediu o fim destas medidas antes do próximo domingo. A ameaça era clara: avançar com ações proporcionais para defender os interesses dos cidadãos espanhóis, mas o governo de Giorgia Meloni recusou, disse que não aceita ultimatos, e agora Pedro Sánchez responde na mesma moeda. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visita hoje a Sérvia, naquela que é a primeira visita oficial do líder ucraniano ao país, um dos aliados tradicionais da Rússia na Europa. Durante a deslocação, Zelensky reúne-se com o presidente sérvio e com o primeiro-ministro. O chefe de Estado ucraniano deverá abordar questões relacionadas com as relações económicas entre os dois países, o processo de adesão da Sérvia à União Europeia e também temas de segurança. A Sérvia não aderiu às sanções impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia. Belgrado mantém relações próximas com Moscovo e depende em grande medida da Rússia para o fornecimento de gás. Ainda assim, a Sérvia é candidata à União Europeia e procura por isso equilibrar as relações com Bruxelas e com o Kremlin. Esta noite, bombardeamentos russos em Kiev vitimaram pelo menos 3 pessoas. Seguimos com o desporto. A bola já rola na Primeira Liga do futebol português. Estoril e Famalicão abriram a época 2026-2027 com um empate a 1 bola. Os visitantes chegaram a estar em vantagem na primeira parte. Em estreia na principal divisão do futebol português, o avançado Jorge Coetzee assinou o primeiro golo da nova edição da Liga aos 32 minutos e colocou o Famalicão na frente do marcador. Na segunda parte, o Estoril reagiu e chegou ao empate por Yanis Begraoui, que garantiu o primeiro ponto da temporada para a equipa da casa. E hoje continua a primeira jornada da Primeira Liga. O Sporting visita o Estrela da Amadora. Rui Borges fala numa deslocação complicada. O técnico leonino diz que a equipa do Estrela está motivada e que pretende tirar pontos a um candidato ao título logo no arranque do campeonato. É um campo particularmente sempre muito difícil para qualquer equipa grande, por isso é um início da época onde a equipa contrária vai estar super motivada em poder defrontar o Sporting, em poder tentar fazer tudo para roubar pontos ao Sporting. Por isso a nossa exigência tem que ser máxima, dentro daquilo que tem sido, dentro daquilo que tem demonstrado ao longo destes jogos para a época, mas agora a sério. Agora é um pouco isso, é perceber também nós, enquanto treinadores, de que forma é que vamos sentir essa ansiedade e essa pressão boa. O treinador do Sporting, na divisão do primeiro jogo na Liga Portuguesa, frente ao Estrela da Amadora. Do lado do Estrela, Pepa diz que não tem dúvidas sobre a qualidade do Sporting, mas o técnico mantém o foco na equipa. Mais do que aquilo que possa esperar do Sporting, a minha preocupação principal, a nossa, é o nosso, é o Estrela. Isso para nós é o mais importante, independentemente de quem está do outro lado. Quem está do outro lado nós sabemos, uma equipa muito forte, bem orientada, com reforços, como falou muito bem, muitos e bons, também com várias saídas, faz parte do mercado, mas isso é a casa deles, é o clube, é o Sporting. Nós sabemos, está identificado, está estudado, é fácil de identificar.
Pepa, o treinador do Estrela, antes do jogo com o Sporting, marcado para as 8h30 da noite, a partida entre o Estrela da Amadora e o Sporting, é para ouvir aqui na Rádio Observador, com relato e análise em direto. Também o regressado Marítimo se estreia hoje no campeonato, mede forças com o Casa Pia. A fechar, um alerta para quem daqui a pouco está a pensar usar o metro, em Lisboa. A estação do Cais do Sodré está encerrada ao público a partir deste sábado e até 26 de agosto. Em comunicado, o Metro de Lisboa justifica o fecho da estação com a realização de trabalhos de sinalização ferroviária relacionadas com a futura linha circular. Durante este período, a linha verde funciona apenas entre Telheiras e a Baixa Chiado, nos dois sentidos. Quem precisar de chegar ao Cais de Sodré pode optar pela estação do Terreiro do Paço, na linha azul, ou pelos autocarros da Carris. Notícia de fecho neste jornal das 6 da manhã. A informação é atualizada às 6h30. Este programa tem o apoio de BetClick.